Bom, então o que a gente precisa avaliar clinicamente no nosso bebê? Então, assim, passando o tempo, né, eu segmentei, né, durante o exame clínico, basicamente 3 partes. Então, a primeira coisa é o tecido duro, então eu preciso ver dente, ver se tem cárie, ver se tem erosão, ver se tem desgaste, se tem traumatismo, se tem hipoplasia, né, se tem hipocalcificação, as HMDs. Então, tudo relacionado a tecido duro, né, a gente vai observar, tá? Ver também se tem biofilme, se tem placa, todas essas coisas relacionadas, então, a tecido duro, a dente, tá? Outra coisa que a gente precisa ver também é o tecido mole. Então, como que tá a parte vermelha, né, desse nosso paciente? Como é que estão os freios, freio labial, freio lingual? A gente sabe que os freios linguais encurtados e eventualmente o labial também tem repercussão sobre o nosso aleitamento. Como que tá a mucosa jugal? Como estão as gengivas, os rebordos? Como que está a língua, o palato. Então, todas essas estruturas, elas precisam ser observadas durante a análise desse tecido mole, tá? E por fim, como é que está a oclusão, como é que está a mordidinha desse paciente, desse bebê. Porque a gente sabe também que nessa faixa etária a gente tem, né, uma prevalência grande de uso de hábitos de sucção não nutricionais, né? Como os de chupeta e dedo, que acabam, então, interferindo nessa oclusão, né? Então, a gente precisa também avaliar isso de uma forma completa, de uma forma holística. Então, gente, vamos começar agora falando sobre tecido duro no bebê. Como eu comentei, tem várias coisas sobre os dentes, né? Que precisam ser avaliadas. Agora, nessa aula, o enfoque maior vai ser sobre a cárie dentária, porque a cárie dentária é a doença bucal mais prevalente nessa faixa etária e é o que de forma geral a gente vai receber mais, né? Com a queixa do tecido duro, geralmente a cárie dentária, tá? Então, ela é a doença prevenível mais comum e afeta mais de 600 milhões de crianças no mundo e geralmente ela permanece não tratada, né? Então, de modo geral, como é um dente temporário, um dente que vai cair, muito por os pais não saberem, né, das repercussões, que dente de leite dói, que tem raiz, que tem nervo, que pode inflamar, que infecciona. Então, essa cárie, ela vai, né, de um acometimento muito rápido, ela vai se desenvolvendo e a criança vai perdendo esse dente mesmo e sem muito tratamento, tá? Realmente, esses problemas dentários, eles tendem a ser negligenciados. Então, a gente sabe que mais de 50% das crianças já tiveram cárie aos 5 anos no Brasil. E embora, né, a gente que se dedique mais ao consultório particular, eventualmente a cárie ela vem diminuindo, a gente sabe que a cárie dentária é um problema bastante polarizado, né, e ele tem muito a ver com realidade socioeconômica. Então a gente sabe que ainda existe muita cárie não tratada no Brasil, muita cárie em criança não tratada, tá? Então, esse é um panorama que deveria ser visto com melhores olhos, né? Pela nossa saúde pública, inclusive no Brasil, tá? Bom, em 2009, houve um consenso, então, houve uma reunião dos maiores experts em cariologia no mundo e houve a mudança da terminologia. Então, a cárie, né, a cárie de mamadeira, já foi chamada de cárie de mamadeira, cárie de acometimento precoce, cárie rampante, cárie do lactente do pré-escolar, né, cárie precoce da infância. Então, agora, tá, a terminologia mais moderna, né, é essa, CPI, cárie na primeira infância, tá? E foi realizado, então, em Bangkok, por isso, né, essa reunião, ela no final teve a declaração de Bangkok, que a gente vai dar uma conversadinha, tá? Essa declaração de Bangkok, ela tá disponível online, tá? Se alguém não tiver acesso, manda um direct que eu envio.
Então, cárie na primeira infância é definida com a presença de uma ou mais superfícies cariadas, cavitadas ou não, perdidas ou restauradas devido à cárie em qualquer dente descido de uma criança com menos de 6 anos de idade, tá? Então, essa é a nossa definição de cárie na primeira infância. Então, gente, então levando isso agora para o nosso consultório e sabendo que a cárie é a doença bucal mais prevalente, a gente precisa sempre mostrar para os pais o que é o início de cárie, tá? Porque os pais, eles sempre vão achar que cárie é aquele buraco preto, tá? De forma geral é isso.